Bom dia. Fala, galerinha, beleza? E aí, como tá essa sexta-feira aí? Vamos lá? Vamos dar continuidade aqui aos estudos? Bom, deixa eu só arrumar meu aplicativo aqui. Aqui, pronto. Então, meninos, na última aula nós falamos aí sobre as classificações, né? Sobre a reatividade dos óxidos, né? Eu falei para vocês sobre óxidos ácidos, sobre óxidos básicos e por aí vai. Hoje nós vamos falar sobre as reações inorgânicas, para a gente ir finalizar essa parte da química inorgânica. Lembrando que nós estudamos as 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Você lembra comigo que ácido é um composto que libera como único cátion um íon H+, em meio aquoso. As bases são compostos que liberam como único ânion o ânion hidróxido, OH-, em meio aquoso. Os sais, eles são formados por um cátion diferente de H+, e por um ânion diferente de OH-. Pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. E os óxidos são compostos binários, ou seja, formados por 2 elementos, que possuem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Lembrou, né? Das 4 funções inorgânicas? Beleza. Deixa eu pegar minha folhinha aqui, compartilhar com vocês. Bom, tá aqui. Jogar o seu rostinho aqui pro lado. Jogar o bate-papo aqui pro lado também. Qualquer dúvida, vocês podem ir mandando aí no bate-papo, que eu deixei ele aberto aqui. E também os nomes dos participantes aqui no cantinho. Beleza. Agora que tá tudo beleza, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Certo. Meninos, como eu acabei de falar, hoje nós vamos falar sobre as reações inorgânicas. E quando eu falo reações inorgânicas, né, você vai pensar o seguinte: reações entre substâncias inorgânicas, ou seja, entre compostos que não estão presentes ali dentro da orgânica. Nós vamos classificar ela aqui de 4 maneiras diferentes. São 4 as principais classificações. Primeiro, reações de adição ou síntese. Uma reação de adição, ou também chamada de reação de síntese, é quando você tem vários reagentes, tipo aqui, o reagente A reagindo com o reagente B, e nessa reação entre esses vários reagentes, você tem formação de um único produto. Quando eu falo vários reagentes, isso significa que pode ser 2 ou mais, tá? Aqui, então, ó, nós temos aqui vários reagentes. Esses vários reagentes, eles estão formando um único produto. Ótimo. Exemplo de reação de adição ou de síntese. Bom, existem reações de adição e de síntese bem comuns, que são as reações justamente dos óxidos com água, né? Você tem aqui, por exemplo, ó, o CO2. Nós falamos do CO2 na última aula, que ele era um óxido com caráter ácido. Me lembra aí, óxido mais água. Um óxido com caráter ácido mais água produz o quê?
Produz um ácido, né? Então aqui, óxido ácido mais água, você vai ter formação de um ácido. Essa reação é uma reação de adição, então é só você juntar todo mundo. E quando você junta todo mundo aqui, você vai ter formação do H2CO3, que é justamente o ácido carbônico. Vamos colocar aqui que ele está em meio aquoso. Um óxido com caráter básico, tipo CaO. CaO é a conhecida cal virgem, utilizada lá na calagem do solo, né? Esse óxido com caráter básico, quando você reage ele aqui com água, com H2O, você vai ter formação do quê? Olha lá. Espera aí, deixa eu ajeitar aqui, ficou torto. Você tem formação de uma base, que é o CaOH2. Então, essas duas reações aqui são reações de óxido com água, ou seja, são reações que acontecem ali o processo de adição ou síntese. Existe aqui também a possibilidade de você pegar um óxido básico, tipo CaO, sólido, reagir com outro óxido aqui, só que agora um óxido ácido, CO2, e na reação de um óxido básico com um óxido ácido, peraí, base mais ácido deveria formar sal e água, né? Porém, ele não vai formar água porque os óxidos eles são tipo a forma desidratada de um ácido ou a forma desidratada de uma base. Ele vai formar só o sal aqui, que seria o CaCO3. Esse sal aqui, ele é bem comum a partir dessa reação entre óxido de cálcio e gás carbônico. Bom, você pode perceber que todas essas reações você tinha dois reagentes formando um único produto. Então, todas essas reações elas podem ser classificadas como sendo reações de adição ou também chamada de reação de síntese. O próximo tipo de reação aqui, ó. Espera aí que eu peguei a cor errada. Ainda estou aprendendo a mexer nesse novo aplicativo aqui que eu estou usando. E às vezes ele dá uma bugada, às vezes ele não muda a cor. Deixa eu só tentar ajeitar aqui. Cadê? Aí, ele bugou aqui, não quer mudar a cor da caneta. Só um instante. Agora foi. Pronto. Então, vocês viram que eu estou usando aqui agora o OneNote para fazer anotações. A letra fica bem mais bonitinha do que pelo Zoom, né? Para fazer um quadrinho mais coloridinho e mais legal para vocês. Então, ó, as reações também podem ser classificadas como reações de decomposição ou análise. Uma reação de decomposição-análise é justamente o contrário da reação de adição ou síntese. Você tem um reagente e esse único reagente ele vai se converter em vários produtos. Então, vou colocar aqui, ó, A e B. Ou seja, o que é uma reação de decomposição ou síntese? Você tem um único reagente, e esse único reagente está se convertendo em vários produtos. Lembrando que aqui eu coloquei 2 produtos apenas, mas podem ser mais do que 2, podem ser 3, 4. As reações de decomposição também ocorrem na química orgânica, né? Por exemplo, quando um animalzinho, um ser vivo, ele morre, o que nós falamos que acontece com esse ser vivo, né, depois que ele morre? Nós não falamos que ele sofre ali um processo de decomposição? E por que decomposição, né? O que é a decomposição? É você ter ali as moléculas complexas que formam esse ser vivo sendo quebradas em moléculas menores. Então, o ser vivo ele é formado lá por carboidratos, por lipídios, por proteínas. Esses carboidratos, lipídios e proteínas, eles vão sendo quebrados em moléculas menores
por micro-organismos, e essa quebra de uma molécula grande em moléculas menores, a gente classifica ela como sendo uma reação de decomposição. Agora, nessa reação de decomposição ou análise, que faltou um acento aqui, vamos colocar aqui alguns exemplos dentro da química inorgânica. Galera, na reação de decomposição-análise, ela pode receber 3 nomes diferentes aqui, que são comuns de aparecerem. Nós temos aqui o nome pirólise. Piro vem de fogo. Uma pirólise é quando você tem uma reação de decomposição provocada ou causada pelo aquecimento do nosso material. Então, lise quer dizer quebra, uma pirólise, ou seja, uma pirólise, ela é uma quebra de um composto, a quebra de uma molécula, de uma substância em moléculas menores devido ao aquecimento. Isso é comum, por exemplo, com o bicarbonato de sódio, NaHCO3. Quando esse bicarbonato de sódio aqui, ó, sólido, puro, né, você aquece demais ele vai sofrer um processo de decomposição. Como que é a decomposição dele? Ó, ao ser aquecido, coloca aqui um triângulozinho em cima da seta para representar isso, você tem formação do carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Esse aqui é um sólido também. Ele tem formação de água, H2O, que normalmente vai estar no líquido, mas na verdade aqui ela deve sair na forma de vapor por causa do aquecimento. E você tem formação do CO2 gasoso. Essa reação não está balanceada, eu preciso colocar um 2 aqui no começo para que a reação fique aí então balanceada. Galera, essa reação aí é que acontece num fermento químico. Alguém já fez bolo, já fez pão, já utilizou fermento químico para fazer uma dessas duas coisas, né? Quando você adiciona um fermento na massa, coloca lá no forno e você aquece esse fermento que é formado lá por bicarbonato de sódio, esse é um fermento químico, não um fermento biológico. E aí você tem liberação de gás carbônico. Esse gás carbônico que está sendo liberado aqui é que vai provocar o crescimento da massa, né? Você está liberando gás, a massa ela vai sendo expandida por esse gás que está sendo liberado ali dentro, nesses processos, que é uma reação de decomposição classificada como sendo pirólise. Além da pirólise, nós também temos aqui a fotólise. Então lembre-se, sempre que tiver piro está referindo a fogo, a aquecimento. Por exemplo, algumas palavras que tem piro aí. Já ouviram falar sobre a pira olímpica? Ou se não, sobre um show pirotécnico, né? O que é um show pirotécnico? É um show de fogos de artifício. Um pirotecnista é aquele que controla os fogos de artifício em um show, em uma festa. Então, agora, piro, fogo. Foto te lembra o quê? Olha, professor, lembra foto. Tudo que vem com esse prefixo foto aí, ele vem de fóton. Fóton lá do modelo atômico de Bohr, tá lembrado? Da teoria de Einstein sobre fótons, né? Efeito fotoelétrico. Fóton está relacionado com luz. A gente vai representar essa luz aqui por um lambda. Esse lambda aqui, lá na física, você aprendeu ele como sendo uma expressão do comprimento de onda. A luz, ela é uma onda eletromagnética e por isso a gente representa ela aqui dentro de uma reação com esse lambda aqui. Agora, uma reação de fotólise é o que acontece, por exemplo, com a água oxigenada. Aí alguns de vocês aí já devem ter utilizado água oxigenada na sua vida, né? Exatamente. A água oxigenada é um exemplo. O que é água oxigenada? Quando você pega ele lá na farmácia, você vai ver que o vidrinho da água oxigenada, ela é opaca, ela não é transparente.
Vai lá na farmácia e compra um vidrinho de água oxigenada. Você vai ver que ele não é transparente, você não consegue ver dentro dele, justamente porque ele sofre o processo de fotólise. Essa água oxigenada aqui, que é vendida em meio aquoso, ela não é pura. Normalmente ela tem uma certa concentração que varia de 10 a 30 volumes. Quando ela recebe luz ultravioleta, que eu vou representar aqui por um lambda, ó, ela se decompõe em H2O, líquido, e O2. Como você não quer que ela sofra essa decomposição, né, você não pode deixar ela em contato com a luz ultravioleta. Você não pode deixar que a luz ultravioleta incida sobre a solução, porque senão a água oxigenada vai se decompor e não vai lá reagir do jeito que você queria. A concentração dela vai diminuir com o passar do tempo. Por isso ela é vendida em recipientes fechados. Não é só água oxigenada que acontece isso. Como o Agmar falou ali, alguns outros remédios também são vendidos dessa forma, justamente para que eles não sofram decomposição dentro do frasco e percam o seu princípio ativo, eles percam a sua efetividade. Então, essa fotólise aí, dependendo do material, você não pode deixar que a luz incida sobre ele, justamente para que ele não reaja e não se converta num material inerte, num material que não é de interesse. Aqui, essa reação também precisa ser balanceada, e para balancear isso aqui, eu vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Você tinha um único reagente e formou dois produtos, né? Essa formação de dois produtos aqui, a partir de um único reagente, caracteriza uma reação de análise, no caso, uma fotólise. Beleza? O último exemplo aqui de reação de decomposição que recebe um nome específico é a chamada eletrólise. Essa eletrólise eu vou representar ela por um izinho. Gente, o que significa esse izinho lá na física? Lembra? Alguém lembra? Corrente elétrica. Corrente elétrica, isso mesmo. Então, uma eletrólise, ela é provocada, ela ocorre quando você passa corrente elétrica pelo seu material. Exemplo, eletrólise ígnea do NaCl. Eu acredito que vocês não estudaram eletrólise esse ano ainda. O Cleitinho deve passar para vocês mais no final do ano. Mas não sei se você está lembrado dos anos passados da sua vida, onde o professor deve ter passado essa eletrólise para você. Quando você passa corrente elétrica por um cloreto de sódio fundido, né, no estado líquido, essa corrente elétrica provoca a formação do sódio sólido. Além disso, a formação de gás cloro, Cl2. Então, a corrente elétrica, quando você passa por um composto iônico, ela provoca a separação desses íons e a formação de substâncias simples. Ou seja, ele quebrou as interações que existiam entre esses dois íons e formou duas novas substâncias. Então, aqui você tem uma lise, uma quebra provocada pela corrente elétrica. Essa reação aqui também necessita de balanceamento. Coloca um 2 aqui, coloca um 2 aqui, aí a reação fica corretamente balanceada. Beleza. Então, essas são as duas primeiras reações inorgânicas. Deixa eu abaixar aqui um pouco a tela. Quem quiser tira um print aí agora, que eu vou baixar a tela. Deixa eu dar um sorrisinho primeiro. Isso, pronto. Já tirou aí? Beleza, eu saí bem no print? Valeu, valeu. Beleza. Tá. Então, agora vamos para nossa terceiro tipo de reação inorgânica. Vou colocar aqui, ó. O terceiro tipo é a chamada reação de reações de simples troca ou também conhecida como reação de deslocamento. O que é uma reação de simples troca ou uma reação de deslocamento? Reação de simples troca é quando você tem uma substância simples reagindo com uma substância composta. E aqui você vai ter a formação
de uma nova substância simples e uma nova substância composta. Né? Então você tinha uma substância simples que reagiu com uma substância composta. Vou colocar aqui, ó. Esse cara aqui é simples. Esse cara aqui é composto. Ele formou uma nova substância composta. E uma nova substância simples. Só para ficar mais fácil de talvez você lembrar dessas características, eu costumo pensar o seguinte, ó. Digamos que você tem aqui um casalzinho, né? Esse casalzinho aqui é um positivo e um negativo. É um casalzinho. Aí chegou uma pessoa nova na área. Chegou um carinha novo aqui na área. Só que esse carinha novo aqui, ele é mais bonito, mais simpático, mais, sei lá, uma pessoa melhor, digamos assim, do que o seu concorrente que está aqui no casal, que seria a substância B. O que acontece? Devido à presença desse cara aqui, que é um cara muito reativo, digamos assim, a substância C aqui, ó, ela vai abandonar o B e vai se juntar com a substância A. É como se a substância A fosse lá no Instagram da substância C e escrevesse assim, ó, meu casal. Não sei se vocês entenderam a referência. Tá? Então, o que aconteceu aqui foi que a substância A é um cara muito reativo, né? Muito simpático e tal. E aí ele provocou a retirada do seu equivalente, do seu concorrente, e formou-se um novo casal onde você tinha que o A positivo, o C continuava negativo e agora o B ficou com carga zero porque ficou sozinho, certo? Bom, para essa reação acontecer, você tem que ter alguns aspectos aqui, ó. Imagine o seguinte, imagine que não é bom, talvez não é bom imaginar isso, mas imagine uma pessoa, né, que está ali num relacionamento, e o seu namorado ou namorada, tanto faz, ele não dá valor para ela, né? Ele é uma pessoa que não me valoriza, é uma pessoa que não é boa, que não é bonito, que não é reativo, que não é legal. E chegou uma nova pessoa aqui no nosso meio que é reativo, que é gente boa, que é legal, que é bonito. Então, o que que acontece? Há ali uma troca, uma simples troca. A pessoa dá o pé na bunda e faz um novo casal. Mas a reação, ela não ocorre, olha aqui, presta atenção, a reação não vai ocorrer se o namorado for uma pessoa legal, né? Você não vai abandonar seu namorado por uma pessoa ou namorada, tá? Eu tô falando aqui de maneira geral. Você não vai abandonar a sua namorada por uma pessoa que não presta, por uma pessoa que não vai te valorizar, que vai ser pior. Então, essa reação, ela só vai acontecer se essa substância simples aqui for melhor do que o seu concorrente. Ou seja, você só vai trocar por uma outra pessoa por uma pessoa melhor. Você não vai trocar por uma pessoa pior, né? A gente costuma falar, a gente não, eu costumo falar aqui dentro da química que quanto mais reativo, melhor será a companhia dessa pessoa. A pessoa que é muito reativa, ela faz companhia muito boa com você. Agora, uma pessoa que é parada, que não faz nada, não é uma boa companhia. E por isso, nós precisamos lembrar aqui de uma escala que é chamada de escala de reatividade. Né? Por exemplo, eu diria que o Vitão seria uma pessoa muito reativa, porque ele conseguiu deslocar o Whindersson e entrar num novo relacionamento. Assim, só para colocar em termos mais usuais.
Quando a gente fala de reatividade, não que eu saiba que eu tô. O zero que tem ali no B é porque quando você tem uma substância simples, ela não tem carga. Ele está sem carga, a carga dele é zero, certo? Toda substância simples tem NOx igual a zero, carga igual a zero. Agora, vamos pensar aqui na questão da reatividade. Ó. Quando eu tenho a tabela periódica, né, e eu vou fazer um esqueminha aqui bem simplificado da tabela periódica. Tá, ficou feio, mas não tá tão feio assim, né? Tá mais bonitinho que alguns de vocês aí. Olha lá. Então, não, aqui os gases nobres, eles não falei de ninguém, tá? Então, esses gases nobres aqui, eles são um pouco reativos, eles não reagem, são inertes. Quando a gente fala de reatividade, para os metais, quanto mais embaixo e quanto mais para a esquerda, mais reativo é um metal. E para os ametais, quanto mais para a direita e mais para cima, mais reativo é o ametal. Então a reatividade ela cresce para as extremidades da tabela periódica. Os elementos menos reativos são aqueles que estão mais localizados no centro. Então vamos aqui, ó. A reatividade dos metais. A reatividade dos metais ela cresce para a esquerda e para baixo na tabela periódica. Quando eu falo aqui, ó, os metais mais reativos são os da família 1A, depois da família 2A, depois o alumínio, aí eu coloco aqui outros metais, que são os metais ali do meio da tabela periódica. O hidrogênio vai entrar aqui nessa fila de reatividade dos metais, apesar dele não ser um metal. E aqui no final a gente coloca os metais classificados como sendo nobres. Quem são os metais nobres, galera? Qual que é metal caro? Que metal que é caro aí, que é o preço é alto? O ouro, a platina, a prata, o cobre. O menos nobre de todos os metais é o cobre. Depois é a prata. Depois é a platina. Depois é o mercúrio. E por último, o mais nobre de todos, o menos reativo de todos os metais, é o... Escrevi errado aqui, ó. O ouro. Ouro é a U. Eu tinha escrito a G é prata. Então, quanto mais para a direita, menos reativo é o metal. Certo? Agora, nessa tabela aqui, nessa fila, na verdade, na tabela periódica, quanto mais para a esquerda. Família 1A está aqui, família 2A está aqui. O alumínio é exceção, porque ele está aqui assim, mas ele é muito reativo mesmo assim. Então, você está aí com uma escala decrescente de reatividade, certo? Espera aí que eu fiz besteira aqui. Vocês estão vendo minha folha aí, tranquilo? Tá de boa? Tá, né? É porque apareceu aqui um... Tá. Eu cliquei no lugar errado aqui, mas já voltou. Beleza. Os ametais. A fila de reatividade dos ametais é só se lembrar da eletronegatividade. Lembra lá do macetezinho para decorar a eletronegatividade? Eu falo assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Né? Tem várias frases, você escolha a melhor para você. Né? Tem algumas frases que são mais pornográficas, digamos assim, que eu costumo não utilizar elas aqui por respeito aos meus alunos. Tá, agora, dentro dessa fila aqui de reatividade dos ametais, você cancela o nitrogênio e cancela o hidrogênio. O nitrogênio é porque, como o nitrogênio tem uma tripla ligação,
é muito difícil fazer com que o nitrogênio reaja. A reatividade dele não é tão alta quanto a sua eletronegatividade. Porque se ele tem tripla ligação, para ele reagir, você precisa quebrar essas 3 ligações. E a quebra dessas 3 ligações, ela é difícil de acontecer. Então, ele vai acabar sendo um elemento classificado como pouco reativo, ok? Bom, agora, vamos ver aqui alguns exemplos de reações de simples troca que podem acontecer. Vamos lá. Se eu pego assim, ó, por exemplo, um zinco sólido e coloque esse zinco numa solução de ácido clorídrico, HCl. O HCl, ele é formado por H+ e por Cl-. Esse zinco, quando está sozinho, ele tem carga igual a zero. O NOx dele é igual a zero. HCl aqui, vamos colocar ele em solução aquosa. Beleza. O zinco, galera, ele não é um metal? É isso mesmo. O zinco não é um metal? Sendo o zinco um metal, ele tem a tendência de substituir quem tem carga positiva. Então, esse zinco ele vai tentar substituir o seu concorrente aqui, ó. Quem que é o concorrente dele? A Sandra perguntou aqui, as ligações π não são mais instáveis? Por que é difícil a reação, então? Elas são mais instáveis, sim. Só que você não tem só as ligações π. Você tem a ligação sigma e mais 2 ligações π, né? Então, a ligação π, ela quebra mais facilmente, sim. Só que para que essa molécula reaja, você precisa quebrar as 3 ligações. Quanto mais ligações você tem, né, mais difícil quebrar tudo. Ele teria que quebrar tudo. Se fosse a quebra só da ligação π, até que a reatividade dele seria de boa. Mas ele não consegue fazer a quebra somente dessa ligação π. Ele tem que quebrar as 3 para que aconteça a reação de simples troca. Bom, esse zinco aí, ó, meninos e meninas, ele é mais reativo do que o hidrogênio? Vamos achar a fila de reatividade aqui, onde está o zinco? Olha aqui, ó, achei o hidrogênio aqui, ó, tá vendo o hidrogênio? O zinco é metal nobre? Não, metal nobre é cobre, prata, platina, mercúrio e ouro. O zinco não está dentro dos metais nobres. O zinco não é da família 1A, não é da família 2A. Isso significa que o zinco está aqui, ó, nos outros metais. Peraí, o zinco está dentro dos outros metais. Outros metais são mais reativos do que o hidrogênio? Sim, porque a escala decrescente de reatividade. Então, se o zinco é mais reativo do que o hidrogênio, o cloro prefere ficar com o hidrogênio ou prefere ficar com o zinco? Uai, eu prefiro ficar com aquele que é mais reativo, né? Então, o zinco vai lá, dá um pé na bunda do hidrogênio, desloca o hidrogênio e começa a interagir com o cloro no lugar dele aqui, ó, no lugar do hidrogênio. Então, você vai ter uma nova substância formada pelo zinco interagindo com o cloro. E o hidrogênio vai ficar aqui forever alone. Né? Conhece forever alone? Beleza. Gente, tem um detalhe importantíssimo aqui que você tem que lembrar. Ó, o zinco, ele tem um NOx, uma carga fixa. O zinco, ele sempre forma cátions com 2 cargas positivas. Enquanto que o cloro forma ânions com uma carga negativa só. Então, o composto formado entre zinco e cloro, lembra lá de ligação iônica, ele não pode ser formado por um zinco e por um cloro. Né? Se o zinco é 2+ e o cloro é com uma carga negativa, você faz assim, ó, dá aquela cruzadinha e aí você tem o composto formado ZnCl2 aquoso. Além disso, o hidrogênio que está aqui, ele não pode ser formado de substância simples apenas por H. O hidrogênio faz ligação covalente, então ele forma uma substância diatômica que é o gás hidrogênio, é o H2. Então a reação aconteceu. Eu sei que o zinco consegue deslocar o hidrogênio e entrar no lugar dele. Aí você tem que raciocinar. Qual que é a substância que é formada entre zinco e cloro? Bom, entre zinco e cloro acontece uma ligação iônica,
O zinco é 2+, o cloro é 1-, então é o ZnCl2. E qual que é a substância simples formada pelo hidrogênio? O hidrogênio ele forma uma substância simples, que é o gás hidrogênio, é o H2. Então, nesse caso, ocorreu reação de simples troca. Agora, se você colocar o zinco em ácido clorídrico, o zinco vai ser corroído. Tá vendo que ele estava sólido e passou para aquoso? Ele vai ser corroído em soluções ácidas. Ele é pouco resistente a ácido. E então, quando você tem uma barra de zinco e você tem ali a presença de água com um leve caráter ácido, essa barra de zinco ela vai oxidando, vai corroendo com o passar do tempo. Agora, se eu pego uma barra de ouro, né, que vale mais do que dinheiro, de acordo com o show do milhão, né? E coloca essa barra de ouro no meio ácido, HCl. Gente, o ouro, ele é pouco reativo. O ouro consegue deslocar o hidrogênio aqui. Lembrando que o ouro é o metal mais nobre de todos, olha lá. Se ele é o mais nobre de todos, ele não vai deslocar o hidrogênio, ele vai ficar sozinho, alone, né? Porque se ele é nobre, se eu sou pouco reativo, eu sou nobre, eu não preciso de ninguém para me estabilizar. Eu me estabilizo por mim mesmo. Não preciso fazer ligação com ninguém, não. Eu já sou estável, eu já sou nobre. Então, o ouro, quando você coloca ele em soluções ácidas, por exemplo, no ácido clorídrico, aqui não ocorre reação. Não ocorre reação espontânea. Se não tiver algum fator que force essa reação aqui a acontecer, o ouro não vai reagir com a solução ácida. O nosso suor ele tem ali alguns componentes ácidos, né? E por isso, se você comprasse uma aliança feita de zinco, imagina uma aliança feita de zinco. O que ia acontecer com sua aliança depois de um certo tempo? Ela ia reagir com o ácido do suor e essa aliança, o zinco ia oxidando, ia corroendo com o passar do tempo. Por isso, a gente não costuma utilizar objetos de zinco, né? Você não costuma utilizar uma correntinha, um brinco, uma aliança, um anel de zinco. Você costuma procurar objetos que não reajam com tanta facilidade, ou seja, objetos mais nobres, que não vão escurecer, que não vão oxidar com o passar do tempo. Por exemplo, uma aliança de casamento, normalmente ela é feita de ouro, né? Ouro 18 quilates, que é uma mistura de ouro, prata e cobre, que são justamente metais nobres e que vão fazer com que ela não oxide com o passar do tempo e permaneça aqui com sua massa intacta. O ouro, como é o mais nobre de todos, ele acaba não oxidando nada, né? Mas se você pegar a prata, que também é bastante utilizado, com o passar do tempo a prata vai escurecendo, justamente porque ela vai oxidando com o passar do tempo. Então, quanto menos reativo um metal, mais nobre ele é, porque ele vai continuar sozinho, ele não vai reagir, ele não vai substituir outros elementos que estão ali em compostos que entraram em contato com esses metais. Entenderam, galera? De boas? Certo. A mesma coisa pode acontecer com ametais. Falta menos de 1 minuto aqui para acabar a aula. Deixa eu só fazer um exemplo rapidinho. Flúor Você falou, 2. Oi, pode falar. peraí, você falou que quanto mais nobre, menos reativo? Isso. Mas quando você vai comparar lá, por exemplo, o ouro e a prata que você colocou, o ouro ele é mais reativo, você não colocou lá na ordem. O ouro é menos reativo, aqui está em ordem decrescente. O Ah, mais tá. Não, eu reativo confundi. é o. Aham, tudo bem. Então, o ouro ele é o menos reativo e por isso ele não corrói. Ele não reage, ele permanece na forma de ouro, ele permanece intacto. Entendeu? Então, na próxima aula eu falo mais exemplos aqui, porque vai acabar a aula aqui. Eu acho que eu vou estar no meio da frase e vai acabar a aula se eu for começar aqui. Beleza, galera? Na próxima aula eu continuo a partir dessas reações aqui. Muito obrigado pela atenção.